importância da genética no desenvolvimento do ser humano? A genética tem uma importância crucial, porque toda a informação, primeira informação para formar braços, pernas, formar os órgãos de qualquer indivíduo, ela vem do material genético. Mas você tem uma influência do ambiente, que a gente chama de fatores epigenéticos, que vão fazer com que o ser humano, na verdade, ele é um produto dos seus genes, mas também do ambiente. Então não dá Você fala dos genes do pai, da mãe, dos avós? Isso, do que ele herda dos seus pais. Mas ele não é exclusivamente um produto dos genes que vieram herdados dos pais, mas também um produto do ambiente. O que é interessante é que hoje em dia você percebe a importância do ambiente, por exemplo, o estímulo a uma criança, o estímulo lúdico de uma criança que pode aumentar bastante o desenvolvimento dessa criança. Tem um trabalho interessantíssimo agora, ainda em animais, em ratos, que mostra que, por exemplo, o animal que ele é separado da mãe 3 horas por dia, durante um período que eu não me recordo agora, seriam 15 dias ou um mês, ele tem sequelas enquanto adulto. Ele tem um problema no hipocampo, um problema de formação de neurônios que estão relacionados com a memória. Provavelmente o ser humano também, né? Justamente, mas ao mesmo tempo percebeu-se que se você estimular esse camundongo que ficou separado da mãe com estímulos que estimulem a memória desse animal, ele recupera. Então, quer dizer, uma coisa interessante é a gente imaginar que talvez uma criança que esteja no orfanato, ela precisa de um estímulo intelectual, de um estímulo lúdico naquela fase, muito maior do que uma criança que tem o carinho dos pais. Sim. Então, isso é interessante. Você pode até tentar trabalhar políticas públicas de saúde ou políticas dentro dessas instituições que favoreçam, consigam recuperar o eventual detrimento que essas crianças tenham em virtude da situação que elas estão. Tá. Mas você diria que o cérebro ainda é muito desconhecido ou nós já temos um bom conhecimento do que é o cérebro? Depende muito da perspectiva. Eu acho que historicamente a gente conhece muito hoje em dia do cérebro, mas o desafio agora é você conseguir fazer com que esse cérebro ele extrapole o que seria o corpo. Então tem vários grupos de pesquisa no mundo trabalhando com nesse ponto. Um deles, um dos pioneiros, é o Miguel Nicoleles, que é um pesquisador brasileiro. Ele tem um laboratório na Universidade de Duke e ele também está, junto com o Siddhartha Ribeiro, criando o Instituto Internacional de Neurociências de Natal, no Rio Grande do Norte. E justamente ele trabalha com essa possibilidade de interface cérebro-máquina. Teve um filme recente com Bruce Willis que chamava Substitutos, que justamente discutia essa questão de você ter como se fosse quase um avatar, um corpo que andava enquanto a pessoa estava em casa controlando aquilo com a força do pensamento. Now we're going to have you back on your feet in a sec. Sync looks good. It's responding well to the signal, right? Feels numb. It's only a base model. It comes with vision and hearing. You want other senses, they're extra. Ou seja, no futuro nós poderemos nos mudar de lugar só cerebralmente. Eu estou aqui, mas estou vivendo um momento num outro país, vamos dizer. Você pode, justamente, você pode tentar ter sensações e fazer movimentos num outro lugar do mundo ou até mesmo em outro mundo, em outro planeta, né? Então, um dos trabalhos dele interessante foi com um macaco que estava numa esteira nos Estados Unidos, mexendo pernas biônicas no Japão. Esse mesmo macaco, só com o planejamento desse movimento. Então, significa que, quer dizer, a distância já é bastante grande do Japão aos Estados Unidos. Pode pensar que poderia ter daqui a pouco um ser humano aqui, como se estivesse andando na Lua com um robô. Então, você diminuiria o risco da viagem interplanetária, levando um avatar de um ser humano para um outro planeta. Então, isso é só para ilustrar o quanto está avançando essa área de neurociência no mundo. Para entender bem isso, que é complexo. Seria uma forma de você sair do seu corpo. Quer dizer, o cérebro sai do corpo no sentido das sensações. O cérebro não precisaria só do que é o corpo para sentir e para agir. Então, ele poderia estar ligado a alguns outros tipos de apêndices que poderiam estar em outras partes do mundo agindo. Quer dizer, se isso ocorrer, vai modificar completamente a questão da vida, né? Porque o corpo passa a ser... Até uma pessoa que tem um acidente, por exemplo, né, ela poderá ter sensações como se estivesse andando. Sim, ela vai poder. Então, esse é um dos desafios desses grupos que estão trabalhando com essa área no mundo, é você criar, por exemplo, uma veste robótica, onde a pessoa, mesmo que tenha um acidente que tenha deixado paralítica, ela vai poder andar, porque ela vai poder planejar. O movimento está sempre... A possibilidade de planejamento do movimento sempre existe.
Quer dizer, a pessoa que não consegue movimentar as pernas, ela não consegue porque houve uma ruptura nas conexões do cérebro com os músculos. E normalmente acontece na medula espinhal, que está dentro da coluna vertebral. Mas ela consegue planejar esse movimento. Então, se você consegue planejar esse movimento e fazer com que esse movimento passe, por exemplo, por uma perna biônica ou por algum tipo de armadura ou exoesqueleto, a pessoa vai poder se movimentar, criando justamente essa ponte que não passaria pela própria medula dela. Essa é uma questão cerebral. Porém, nos estudos de células troncas embrionárias, poderá ser possível fazer isso de verdade, né? Sim, são como se fossem duas áreas que estão trabalhando em paralelo, que podem eventualmente no futuro se complementar. Uma é essa interface cérebro-máquina ou neurorobótica, e a outra é a parte de terapia celular. Né? Que é o que você trabalha. Isso, que é a parte eu trabalho especificamente com células-tronco embrionárias. Né? Essas células elas foram isoladas pela primeira vez de embriões humanos em 1998, então são 12 anos desde o primeiro isolamento. Desde então está acontecendo de fato uma revolução nessa área biomédica em virtude dessas células-tronco embrionárias. Elas têm a capacidade de dar origem a qualquer célula do corpo e os resultados com animais são extremamente promissores no tratamento, na recuperação de uma série de doenças. Então o grande desafio agora é você transformar o que é observado nos animais em terapias ou testes clínicos para seres humanos. Isso tem evoluído muito, mas ainda não é possível, não há tratamentos, né? Eu sei que há inclusive um movimento de vocês cientistas dizendo para certos doentes não se aventurarem a viagens. Eu queria que você falasse sobre isso. Isso. O que acontece é que, quer dizer, você primeiro, no caso das células-tronco embrionárias, houve o isolamento delas em 98, uma série de pesquisas em vários países do mundo confirmando a eficácia delas em modelos animais na recuperação de lesões da medula espinhal, de até recuperação cardíaca, recuperação de fígado, de diabetes em animais. Mas para você passar esse tipo de informação, esse resultado para ser humano, você tem que fazer uma série que a gente chama de testes clínicos, que tem diferentes fases. Só depois de você ter passado pela fase 1, fase 2 e fase 3 é que isso pode se transformar de fato num tratamento. Então, o único tratamento com células-tronco embrionárias, o único tratamento com células-tronco em geral, não as embrionárias, disponível no mundo é o chamado transplante de medula óssea, para tratar doenças do sangue ou leucemia. Isso já há. Isso já há. Você consegue chegar no hospital e fazer um tratamento, um transplante de medula óssea. Então, é a célula-tronco que vai estar, na verdade, repovoando, recompondo o teu sangue. No caso das células-tronco embrionárias, não há ainda nenhum tratamento com essas células, em nenhuma parte do mundo. O que houve agora é a aprovação pelo FDA americano, né, pelo órgão que controla esses testes nos Estados Unidos, da aprovação para que uma empresa americana faça os primeiros testes com 10 pacientes, entre 10 e 15 pacientes, nos Estados Unidos, que vão ter sofrido algum acidente, alguma lesão, até 15 dias dessa lesão, eles vão receber células-tronco embrionárias no local da lesão. E a expectativa deles é que essas células-tronco embrionárias se transformem em um tipo de célula do sistema nervoso, que é como se fosse uma célula que faz como se estivesse encapando um fio. Entendi. Então, essa célula vai encapar o neurônio, fazendo com que a transmissão da informação que vem do cérebro possa chegar de novo a uma perna paralisada. O que está acontecendo é que há grupos oportunistas no mundo que estão se valendo da pesquisa séria que é feita em vários países, de uma maneira controlada e com todos os cuidados éticos possíveis, e estão oferecendo tratamentos, entre aspas, com esse mesmo tipo de célula, o que não ainda não se sabe a eficácia, muito menos a segurança dessas células. Eles estão oferecendo os tratamentos, em torno de 15 mil, 30 mil euros, a pessoa vai, viaja, tem uma clínica na China que está fazendo isso, e você não tem como garantir que aquela pessoa vai melhorar, ou que, na verdade, pode até piorar. Então, esse há um grande movimento na comunidade científica para alertar sobre o problema que existe desse chamado turismo de células-tronco.